Agora, uma vez que a humanidade falhou em cada uma das três chances, uma nova estrutura tem que ser estabelecida no mundo. Deus abandona o plano original de transmitir os seus ensinamentos para a humanidade como um todo. E Deus decide capacitar um grupo específico de pessoas para servir de intermediário. E vai caber a esse grupo transmitir as noções de ética e moral divinas através do seu exemplo. Esse grupo é o dos chamados Ivrim, hebreus. E os patriarcas são, obviamente, Avraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e depois Yaakov, com Rachel e Leá. E não é coincidência que cada um dos patriarcas representa uma característica que corrige cada um dos três erros anteriores. Então, começando por Avraham. Avraham é Isha Chesed, é um homem de generosidade, bondade. Ele tem uma personalidade expansiva, ele espalha a noção de monoteísmo, ele impressiona todos pelo seu caráter, pelos seus atos de bondade. No terceiro dia, depois da sua operação de Brit Milá, ele está na porta esperando para ver se alguém vai aparecer. E quando aparecem 3 homens no horizonte, ele sai correndo para oferecer sua hospitalidade. Avraham Avinu é ele quem vem consertar a Kiná, ele vem consertar a inveja, ele vem estabelecer o padrão do que tem que ser a relação Ben Adam lechaveró, do homem e seu semelhante. Logo depois, a gente tem Yitzhak. Yitzhak é aquele que a gente imagina deitado no Mizbeach, deitado no altar, e ele está ali disposto a aceitar a lei divina, mesmo que isso significa abrir mão da sua vida. Essa é a definitiva submissão a Deus. Ele retifica dessa maneira o kavod, a busca pela honra. Ele está aqui mostrando qual é o padrão que a gente tem que ter de Ben Adam Lamakom, nossa relação com Deus. E último patriarca, Yaakov. Yaakov simboliza aqui o Emet, a verdade, a busca pela verdade. Fala ali o Pasuk que Yaakov é Ishtam Yoshev Roalim, tá? É um homem íntegro, é um homem perfeito, é um homem inocente que ele habita nas tendas. E as tendas sempre são aí o símbolo de Torá, do estudo da verdade. A única maneira que a gente tem para lutar contra os nossos instintos animalescos, contra a nossa própria inclinação negativa, é quando a gente está realmente disposto a buscar a verdade. Né? Se fala também Barat Yetzer, Barat Torah Tavlin. Deus cria o Yetzer, o impulso negativo, e cria também o remédio para isso, a vacina para isso, que é o estudo da Torá. Não é à toa que os grandes antagonistas de Yaakov vindo durante sua vida são homens mentirosos, que estão aí opostos completamente à verdade representada pela Torá. Esav é um filho dissimulado, ele se comporta de uma maneira na frente do seu pai Yitzhak, mas ele se comporta de outra maneira nas suas costas. Parece que ele é um homem muito bom. Yitzhak é cego, né, literalmente e metaforicamente para as atitudes do filho. Depois Yaakov tem que enfrentar Lavan, outro grande mentiroso, né, se compromete a dar uma filha, dá outra no lugar, vai enganando o salário de Yaakov sistematicamente. Essa é realmente a mensagem da segunda Mishnah do Pirkei Avot. Fala ali, Shimon HaTzadik, Simão o Justo, al shloshad varim haolam omed, sobre 3 pilares o mundo se sustenta, al hatorá, al ha'avodah ve'al gmilut chassadim, sobre o estudo da Torá, sobre o culto, que originalmente era feito aí através dos korbanot, dos sacrifícios, e hoje a gente faz através das nossas tefilot, das nossas orações. Ve'al gmilut chassadim, terceiro pilar, a prática de bondade. No fim das contas, por que são esses os 3 pilares que sustentam o mundo? Porque são as relações fundamentais do ser humano. Estudo da Torá constrói a pessoa, Ben Adam Leatzmo. Avodá, culto a Deus, Ben Adam Lamakom. E, obviamente, Gmilut Hassadim, que é Ben Adam Lechaveró. É claro que cada um dos nossos patriarcas, eles eram exemplos para todos esses pilares.
mas cada um representou mais intensamente um deles. Agora, o povo hebreu ele não vai cumprir a sua missão de representar os objetivos de Deus nesse mundo só tendo um comportamento exemplar. O povo ele tem que ser capaz também de transmitir essas noções para os seus contemporâneos e transmitir essas noções para as futuras gerações. Em outras palavras, além de serem ótimas pessoas, os hebreus devem também ser coletivamente ótimos educadores. E nesse quesito, nem todos os patriarcas tiveram sucesso. Então, Avraham, além de criar Yitzhak, ele também criou Ishmael. E Ishmael era um rapaz que já na juventude ele tinha um comportamento tão inadequado que forçou Sará a exigir que ele e a sua mãe fossem afastados daquele núcleo familiar para não influenciar Yitzhak para o mal. Agora, Yitzhak, segundo patriarca, além de ter seu filho Yaakov, ele também teve o filho Esav. E a gente já disse, ele era extremamente dissimulado. Não só isso, ele abriu mão dos seus privilégios espirituais de primogênito por um simples prato de lentilha. E, no fim das contas, ele estava disposto até a assassinar o seu próprio irmão em vingança. E Yaakov, por sua vez, ele deu origem a 12 filhos e mais uma filha, Diná. E talvez, num primeiro momento, a gente pode enxergar que a educação dessas pessoas também está comprometida. Afinal, o Yosef vai e difama os irmãos para o seu pai. Depois, os irmãos cogitam matar o Yosef e acabam vendendo ele como escravo. Mas no final, lá no Egito, os irmãos corrigem os seus atos e demonstram a capacidade de fazer tchuvá, de voltar ao seu estado original. Porque lá eles fazem todos os esforços possíveis para salvar a vida de Binyamin. Então, essa geração, os 12 filhos de Yaakov, que de forma completa absorveu os exemplos de Avraham, Yitzhak e Yaakov. E ele também, essa geração, foi capaz de rever e consertar os atos do seu passado. Esse grupo forma finalmente aquela equipe que pode inspirar a humanidade nesse sentido, de tchuvá, de retorno ao estado original, de voltar ao estágio anterior ao pecado de Adão e Havá, de eliminar a Kiná, a Ta'avá, o Kavod, de consertar os pilares da relação do homem consigo mesmo, da Torá, da relação do homem com Deus, Avodá, da relação do homem com o seu semelhante, Gemilut Hassadim. Esses são os filhos de Yaakov. Yaakov, que posteriormente foi renomeado, passou a se chamar de Israel. Esses são aí Bnei Israel. E depois que este grupo ele é formado e capacitado, a gente tem então o início do mundo como a gente conhece, o início do mundo da forma que Deus planeja conduzi-lo.